Bolsonaro inelegível. Acabou. Acho que está acontecendo ainda a votação. Qual foi o crime dele? Ele não pode mais se candidatar até 2000 e nas próximas 3 eleições aí. Qual o crime dele? Desvio de dinheiro. Não. Duvidou das urnas. É um crime absurdo isso. Só para você ter noção do negócio. O autor da ação, Carlos Lupe, presidente do PDT, atual ministro da Previdência Social do Lula, há poucos meses sobre o mesmo assunto. O cara... Olha que país é esse. O cara que moveu a ação contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro duvidou das urnas. Olha o que esse cara disse há poucos dias. Desde o surgimento da urna, o Brizola já defendia uma coisa simples de fazer, impressão do voto. Quando houver desconfiança, você pode conferir. Esse é o segredo de toda a democracia do mundo. Sem impressão de voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Esse cara disse isso. O Bolsonaro disse algo extremamente parecido. Não pode se candidatar mais. Eu fiz um Twitter que resume a ideia. Para você ver o círculo. Lula com 300 mil provas de crime. Elegível. Pode se candidatar. Bolsonaro pelo único crime de duvidar das urnas. Inelegível. E é interessante porque eles não têm nem outra... Não tem o que falar. Tem que falar o crime de duvidar. Que coisa interessante. É diante de um cenário desse que muitas pessoas se lembram da frase do Rui Barbosa, inclusive estavam citando aí já. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Muitos podem pensar isso, não o genuíno cristão. E aí eu lembro do Salmo 73, que eu estou fazendo uma série aqui, gente, assista, me acompanhe nessa série do Salmo 73, especificamente a pregação número 1, vale a pena ser bom? O salmista no Salmo 73, ele quase caiu da fé ao ver a prosperidade dos homens maus. Ele diz que andou ali num terreno bem escorregadio e quase caiu da fé, quase perdeu a fé em Deus ao ver a prosperidade dos homens maus. Mas e ele chega a dizer, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Olha, eu fiz o bem para quê? Eu lutei pelo bem para quê? E diz o texto que ele estava amargurado e angustiado, desanimado e vacilante. Como que ele se curou disso? Talvez seja o seu problema agora. Ele diz no verso 17, até que entrei no templo e compreendi o fim dos homens maus. Então, essa é a primeira coisa que você precisa para um tempo como hoje. Entrar no templo. Ver as coisas de maneira espiritual. Enxergar as coisas na ótica bíblica. Esse é o jeito de você não se desanimar. Foi assim que ele fez. E aí ele diz que ele vê o fim dos homens. Ou seja, ele crê que há um Deus justo, que há de punir os homens maus. É isso que nos mantém de pé. A certeza de que existe Deus, de que ninguém pode fugir das mãos de Deus. Os homens aqui podem fazer planos, mas todos esses planos estão debaixo dos planos de Deus. Deus é soberano, Ele arquiteta todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus. Não desanime, lembre-se disso. Nenhuma bala que foi roubada será deixada para trás. E estes dias são dias de teste para a nossa fé. Teste. Porque, independentemente, vota no Bolsonaro ou não tem nada a ver com isso aqui. É uma questão de... Poxa, só se você não tiver neurônio nenhum para não notar que, poxa, tá acontecendo um absurdo, é uma injustiça, é um absurdo. Mesmo as pessoas que não gostam do Bolsonaro, eu tenho certeza, pessoa que é pessoa de bem, ele fala, poxa, eu não votaria no Bolsonaro, isso é um absurdo. Então, assim, não estamos falando aqui de apoiar fulano ou beltrano, mas sim de uma questão de justiça, Então, quando você vê uma injustiça tão discrepante, você pode ser tentado a desanimar. Não desanime, Deus está no controle. Deus está no controle. Outra coisa é, o salmista, antes de entrar no templo, ele fala, eu conservei as minhas mãos puras de maneira inútil, não valeu a pena. Isso é um absurdo. Só frouxos e fracos acham que não vale a pena ser bom porque os maus prosperam. A justiça, ela é uma espécie de fim em si mesma. Como assim? Você não ajuda uma pessoa necessitada para receber uma coisa em troca. Você ajuda porque é o certo a fazer. Tem uma pessoa, você está viajando, tem uma pessoa com o carro quebrado, você para e ajuda. Para quê? Porque é o certo. Porque Deus mandou. Tá vendo? Você não ajuda para receber uma coisa. Aí seria um meio, a justiça seria um meio. Ser justo com aquela pessoa seria um meio para receber alguma coisa. Jesus disse
Aquilo que a sua mão direita faz, a sua esquerda, ela não veja. A ideia é, você faz porque é certo fazer. Você faz o bem porque é o certo fazer o bem. Ainda que a gente não colha nada. Se você desanima porque, não estou colhendo muitas coisas ainda do bem que eu tenho feito. Você é um frouxo. Não seja assim. Nós não somos assim. Nós não descendemos de homens assim. Nós descendemos de homens que viram a maldade prosperar e se mantiveram firmes. Assim nós somos. E eles têm fé, nós temos fé. Nós descendemos de homens que têm fé. Nós fazemos o bem porque é o correto fazer o bem, ainda que não venhamos a colher nada. Nada, 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 nada. E a verdade é que vamos colher. Se não nesta vida, naquela. E os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por isso, não desanime ao ver a maldade imperando. Nós não descendemos de homens frouxos. Os cristãos viveram debaixo do Império Romano, gente. Todos os dias uma injustiça, alguém que era preso, morto. Eles não desanimaram, levaram o evangelho à frente. Não desanime. E agora, diante de tantas injustiças, vamos continuar a fazer o que sempre fazemos. Por quê? Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas. Ou seja, realizam o impossível. E agora, nós vamos continuar crendo em nosso Deus e vamos continuar praticando a justiça, porque um dia o Senhor há de recompensar os bons e punir os maus. Não desanime. Não desanime. Pela fé, se mantenha de pé.